Meu nome é Clécio Nasser Peralta, eu nasci aqui em Três Rios, no dia 23 de março de 1955. Eu tenho uma formação em ciências sociais e na política fiz uma carreira por um tempo como vereador, por 2 mandatos, e cheguei à presidência da Câmara de Vereadores também, que me orgulha muito. Bem, isso foi em 2008. Em maio de 2008, num exame de rotina que eu fazia todo ano de coração, né? Com o doutor Toninho Chimelli. Além daquilo, de fazer a esteira, aquelas coisas todas do coração, o doutor Toninho me pediu que fizesse o da próstata, porque há muito tempo eu não tinha feito. Já tinha ido há uns 5 anos atrás no doutor Alcendino, que estava bem, mas eu não sabia que tinha evoluído para isso. Quando ele recebeu o resultado, ficou um pouco preocupado, me mandou para um médico em Juiz de Fora, que além do exame de toque, fez um outro exame mais apurado. Achou que pudesse ser uma inflamação que é muito comum na próstata, como a gente tem das amígdalas, algo assim. Eu tomei um medicamento específico para isso, nesses 15 dias que esse exame se deu, mas na verdade quando eu voltei a fazer o exame, ele estava 6, alguma coisa, próximo de 7, e ele só veio para 6, próximo de 6,5. Então foi-se para um exame mais apurado, fez-se uma biópsia, e aí eu cheguei à conclusão que estava de fato com o câncer em toda a próstata, com ela toda tomada. Eu tinha 54 anos na época. Muito ruim, muito para baixo. Até porque hoje eu tenho uma percepção de que as campanhas são mais efetivas. Falta muita coisa ainda a essas campanhas, só por quem passa por isso pode dizer. Mas é bem melhor do que ao meu tempo, né? Você ter ouvir falar, uma ligeira noção de que isso pode causar uma impotência, e pode, né? Como foi no meu caso, sem você saber que tem as soluções da medicina para isso também, como foi o meu caso. Então eu fui fazer um enfrentamento assim de muito para baixo, mas depois eu vi que foi a melhor coisa que eu tinha que fazer a minha vida ali, era tirar aquilo de dentro de mim, porque as soluções da medicina estavam ali presentes e eu fiquei muito satisfeito com isso. Então a reação da família foi de muita preocupação também, né? Eu tinha um caso de um tio meu que morreu com a idade que eu fui detectado com o câncer, né? Muito novo. Eu não tinha noção na época que ele era muito novo. Ao mesmo tempo que a família se chocou muito com isso, o apoio familiar foi muito grande, né? Dos filhos, da minha esposa, da minha mãe, das minhas irmãs. Quer dizer, esse entorno da família também foi muito importante, especialmente no período de recuperação, que é um período chato de recuperação, mas que ele precisa ser enfrentado, né? Também. Além da cirurgia, como foi o meu caso, da extração completa da próstata, você tem um períodozinho de que você precisa fazer uma recuperação também. Isso a família é fundamental, é muito importante também. Olha, o conselho que eu dou para outros homens é que façam os seus exames hoje mais corriqueiramente, que enfrente. Eu fui fazer há 5 anos antes de ser detectado o meu câncer, e depois não fui fazer mais. Eu poderia até ter detectado antes, eu ainda me salvei ao tempo que fui fazer, mas eu acabei correndo um risco com a evolução que ele se deu. Tem muita conversa, né, do exame do toque, que o homem não deve fazer, que tem muito preconceito. Eu acho que as campanhas até trabalham muito nisso, sem tentar explicar um pouco mais. Eu acho que falta às campanhas isso, explicar um pouco mais sobre as consequências e as soluções. Mandar para um exame de toque é muito simples. Manda o homem para um exame de toque, ele deve fazer o exame de toque. Mas não explica isso, as condições depois em que esse homem vai lidar com o câncer, caso ele tenha. E pode até, num exame, saber que era uma inflamação apenas. Então, o conselho que eu dou um quanto antes, dizem, eu não sou médico, mas pelo menos eu ouvi muito na minha época, que quem tem um caso em família, que deve procurar a partir dos 40 anos, não tendo a partir dos 50 anos. Não quero que isso seja uma informação médica que eu não sou,
Mas eu ouvi muito isso na época. Então é que faça os seus exames. Essa é a resposta. Vá procurar saber, se alivie, porque muitas das vezes você pode estar apenas com uma inflamação. E se tiver com câncer, o quanto antes, as soluções estão aí para os médicos, facilita, e para o homem também. Eu queria completar deixando um recado assim mais direto para todos os homens, que procurem exatamente as soluções, procure esse entendimento com os médicos, procure enfrentar um problema que você tem muito íntimo com você, com as soluções aí apresentadas, que muitas das vezes, como eu já disse, não são informadas. Mas faça isso, tire esse câncer de dentro de você, a sobrevida é muito grande. Não negligencie sobre isso. Vá, faça o seu exame rapidamente, que essa é uma questão muito preocupante, porém com solução da medicina, com muitas coisas que a medicina evoluiu nesse sentido.